Olá, queridos irmãos e irmãs. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro estava possesso pelo diabo quando Jesus disse isso a ele? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse texto. Será que tinha como o apóstolo Pedro, grande servo de Deus, estar com o diabo dentro dele? Nós vamos entender isso, vamos para a minha lousa de explicações a partir de agora. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: eu li no seu blog Esboçando Ideias um estudo dizendo que o crente não pode ficar possesso pelo diabo. Porém, você não explicou bem o caso de Pedro, que claramente estava possesso pelo diabo, pois Jesus disse a ele: arreda Satanás. Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida, pelo seu questionamento. Vai nos permitir explicar essa questão do apóstolo Pedro. E você que me assiste agora também pode deixar sua pergunta aqui na área de comentários desse vídeo. E também você pode questionar os vídeos, ok? Isso é muito importante para o nosso crescimento. Claro, peço a você que faça isso com todo respeito e consideração para que a nossa área de comentários seja cristã, abençoada. E todos aqueles que leem os comentários vejam isso de forma clara. Vamos então analisar desde já então o texto citado aqui pelo nosso amigo, pelo nosso irmão, na pergunta, Mateus 16, 23, que diz o seguinte: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Queridos irmãos, um leitor mais superficial vai ler esse texto e concluir o seguinte: se Jesus disse a Pedro, arreda Satanás, então Pedro estava com o diabo dentro dele. Será que isso é uma verdade? Será que o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, estava então possesso pelo diabo? O diabo então tomou conta do corpo do apóstolo Pedro? Queridos irmãos, para compreender isso é importantíssimo a análise do contexto. É por isso que nós vamos a partir de agora então entender o que aconteceu antes de Jesus dizer arreda Satanás. Faça um exercício. Você se lembra o que aconteceu antes? Queridos irmãos, muitas vezes nós lembramos apenas de um versículo ou dois do contexto, mas é importante estudar todo o contexto para que haja uma compreensão mais completa. É por isso que a partir de agora eu te peço, inscreva-se aqui no nosso canal. Estudos bíblicos de segunda a sexta, às 15 horas, para o seu crescimento. É gratuita a inscrição e você vai ter aqui à sua disposição estudos com Bíblia pura para o seu crescimento. Vamos então, queridos, entender o que aconteceu antes. Comecemos por Mateus 16, 13, que diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Sabemos que Filho do Homem é uma designação que o próprio Jesus utilizava para si mesmo. Então ele está dizendo aos discípulos: quem o povo está dizendo por aí que eu sou? E aí, queridos irmãos, nós damos um salto para Mateus 16, 16, respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo. E é importante aqui frisar essa palavra Cristo. Queridos irmãos, nós temos a palavra Cristos aqui no grego, que significa ungido. É a mesma palavra utilizada lá para Messias no hebraico. Em outras palavras, Pedro estava dizendo o seguinte: Senhor Jesus, o Senhor é o Messias, aquele Messias prometido no Antigo Testamento, o Filho do Deus vivo. Diante dessa fala de Pedro, Jesus dá aqui uma fala poderosíssima, forte, impactante. Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne, observe bem, não foi carne e sangue que tu revelaram. Ou seja, Pedro, não foi a carnalidade, não foi a sua humanidade que fez com que você visse isso na minha vida, mas meu Pai que está nos céus. Então observe que Jesus diz aqui que essa revelação, esse entendimento de Pedro, de que ele era o Cristo, de que o Senhor Jesus era o Messias do Antigo Testamento, prometido no Antigo Testamento, veio do próprio Deus. Queridos irmãos, na sequência nós observamos que Jesus creditou a Pedro a liderança da sua igreja triunfante. Lembra daquele texto, Mateus 16, 18, a respeito de Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a autoridade do seu ministério futuro, lá em Mateus 16, 19, aquele texto famoso também: tudo que ligardes na terra será ligado no céu,
e o que desligardes na terra será desligado no céu. Aliás, eu tenho vídeo explicando esses dois textos. Eu vou deixar para você aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, e você pode assistir assim que você puder. Queridos irmãos, a partir daí o texto mostra que Jesus começa a falar a respeito da necessidade do seu martírio, da sua morte trágica e ressurreição. Vejamos o texto, Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, observe bem agora, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então observe que, juntamente com essa confissão do apóstolo Pedro, Jesus ali explica aos discípulos que era necessário muito sofrimento para que de fato se concretizasse o plano do Messias, o plano que o Messias teria que cumprir na sua totalidade. Mas aí, queridos irmãos, os fatos que se seguem mostram que os discípulos ainda não tinham compreendido bem essa questão a respeito do Messias sofredor. Nesse contexto, Pedro chama Jesus para uma conversa a sós e começa a reprovar as suas palavras. Observe o texto de Mateus 16, 22. E Pedro, chamando à parte, observe bem, a sós, à parte, no cantinho, começou a reprová-lo, isso mesmo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E então chegamos no texto da nossa análise. Mateus 16, 23. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Queridos, então esse é o contexto dessa fala de Jesus Cristo a Pedro. E agora eu quero explicar para você o seguinte: por que eu afirmo que Pedro não ficou possesso pelo diabo? Eu preciso que você fique até o final dessa explicação para que você entenda todos os motivos que indicam para a gente que não houve nenhuma possessão ali do apóstolo Pedro pelo inimigo. Mas antes de te dar essa explicação, um recado rápido. Você ama estudar a palavra de Deus? Tem dificuldades de compreensão da Bíblia? Queridos, nós preparamos aqui um curso, Conheça a sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Sim, você vai estudar a Bíblia em videoaulas com um professor à sua disposição. Você vai ter o meu WhatsApp para conversar comigo, tirar dúvidas. Aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado tem uma aula gratuita que eu coloquei ali para você entender como que é o nosso projeto. E se fizer sentido para você, entre e se inscreva para que você possa crescer juntamente conosco. Por que Pedro não ficou possesso? Irmãos, não há no texto evidências de possessão demoníaca. Observe bem, se compararmos essa ocasião dada com Pedro, que aconteceu com Pedro, com algumas das libertações que Jesus fez de pessoas endemoniadas, veremos muitas diferenças. Todas as possessões demoníacas tratadas por Jesus foram indicadas e identificadas claramente pelos evangelistas como sendo possessões. Observe bem um exemplo. Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então observe bem que os evangelistas, eles indicam claramente quando se tratava de uma possessão e quando não tinha nada a ver com possessão. Observe também depois, assim que puder, se você tiver com a Bíblia aí, pode dar uma pausa no vídeo e abrir Mateus 9, de 32 a 34. E Mateus 8, de 28 a 33, dois outros exemplos. Então, queridos, o texto parece indicar a astúcia de Satanás em influenciar Pedro a sugerir a Jesus que pudesse haver um caminho mais fácil para a sua missão. Não se trata de possessão. Observe bem que Mateus em nenhum momento deixa a entender aqui que houve uma possessão, assim como fez nos outros textos. Satanás escolheu uma pessoa de confiança de Jesus para tentá-lo de forma astuta. Daí Pedro sugeriu a Jesus que poupasse a si mesmo de tamanho sofrimento. Talvez, irmãos, aos olhos humanos parecesse uma boa sugestão a de Pedro, já que ele sabia que Jesus era o Messias. E quem sabe pudesse haver um caminho mais fácil e menos doloroso para que a missão do Messias fosse cumprida. E nós podemos observar dentro da palavra de Deus que Satanás agiu da mesma forma, usando pessoas para sugerir a Jesus que descesse da cruz quando da sua crucificação. Lembre-se desse texto lá de Mateus 27, 42. Diz o seguinte:
Os escribas, os religiosos falaram para Jesus: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Então observe, queridos irmãos, que Satanás utiliza pessoas que são do maligno e muitas vezes ele influencia até mesmo os servos de Deus em pensamentos incorretos. Pedro, porém, queridos irmãos, erra em não considerar o que foi profetizado sobre o Messias nas Escrituras, principalmente lá em Isaías 53, que certamente Pedro conhecia muito bem desde a sua infância. Assim, meus irmãos, ele foi tentado pelo maligno e não possuído por ele. Coisa semelhante acontece quando a carnalidade toma conta do nosso coração, mesmo sendo nós cristãos verdadeiros. Irmãos, nós podemos, mesmo sendo cristãos, em alguns momentos de vacilo, dar ouvidos a mentiras de Satanás, dar ouvidos a coisas que não agradam a Deus. E mesmo assim a gente não está possesso, a gente está sendo tentado, influenciado, mas não possesso. Os discípulos, queridos irmãos, erraram muitas vezes por falta de discernimento espiritual e atuação da fraqueza da carne. Isso pode acontecer em nosso processo de santificação e não indica uma possessão demoníaca. Agora fique comigo mais um pouquinho, que eu vou te explicar uma coisa muito interessante. Jesus estava aqui nessa ocasião de Pedro, mais uma vez, derrotando o diabo. Naquela tentação que começou lá no deserto, em Mateus 4. Jesus está aqui numa continuidade, lutando contra Satanás e o venceu. Observe bem o texto, olha só. Quando Jesus diz arreda Satanás, parece estar entendendo claramente a continuidade da tentação iniciada pelo diabo lá no deserto, em Mateus 4:10. A expressão grega usada nas duas ocasiões é a mesma. A continuidade das tentações do diabo era esperada, conforme está em Lucas 4:13, que diz o seguinte: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então observe bem, queridos, o diabo acha esse momento oportuno e investe contra o Cristo através da sugestão absurda de Pedro. Quando Jesus repreende o diabo, repreende quem está por detrás disso tudo. Ou seja, quando ele diz arreda Satanás, ele está falando arreda adversário. Satanás em grego significa adversário. O adversário estava influenciando Pedro para que através das palavras de Pedro o Senhor Jesus desistisse da sua missão. E Jesus Cristo entendeu muito bem essa influência, então disse: sai daqui, adversário, esse pensamento não é de Deus. Em outras palavras, Pedro, esse pensamento está sendo de influência de Satanás. Tire esse pensamento da sua mente, pare de sugeri-lo. Considerando ainda, queridos irmãos, a revelação dada por Deus a Pedro, você lembra comigo que nós já lemos aqui lá no que aconteceu antes? Que Jesus disse: Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram que eu sou o Messias, mas foi o Pai que está nos céus. Considerando tudo isso a respeito de Pedro, entendemos que Pedro já era um servo de Deus verdadeiro na época desse acontecimento, ok? Assim, não poderia ser possuído pelo diabo, mas poderia ser tentado ou mesmo sugestionado, ou seja, o diabo poderia fazer ali sugestões e tentações para que Pedro acreditasse que aquela era a melhor saída, que aquilo poderia ser uma verdade para Jesus, o que foi realmente o que aconteceu. Observe bem o texto de 1 João 5,18, o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Queridos irmãos, é importante aqui observarmos que o servo de Deus, o maligno, não lhe toca. Mas, presbítero, como que nós podemos então receber aí as tentações do diabo se ele não toca? Queridos irmãos, não toca significa que ele não te possui, que ele não pode adentrar mais a sua vida, fazer de você ali uma marionete, mas ele pode te tentar. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Observe bem que em 1 Coríntios 3,16 o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos irmãos, o crente verdadeiro é a habitação do Espírito Santo. E não existe na Bíblia a possibilidade do Espírito Santo ficar saindo e voltando da sua vida se você é crente verdadeiro. E não há nenhuma possibilidade do Espírito Santo dividir essa habitação
com Satanás. É por isso que o apóstolo Pedro, verdadeiro servo de Deus, não estava possesso pelo diabo, antes ele foi ali influenciado por pensamentos errôneos. O diabo, de alguma forma, fez com que Pedro enxergasse que o Messias não sofrer fosse uma realidade melhor para Jesus Cristo, o que era um pensamento que de forma alguma era o pensamento de Deus, porque não estava de acordo com as Escrituras Sagradas. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Estou deixando mais alguns vídeos aqui para você estudar. Inscreva-se no nosso canal, receba estudos bíblicos aí semanalmente para a bênção da sua vida. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.